Oi, boa tarde. Eu sou a Nadine Nicolai, graduando em Comunicação Visual e Design pela EBA e faço parte do nono Núcleo de Arte e Novos Organismos, que é orientado pelo Guto Nóbrega e a Malu Fragoso. Hoje eu vim aqui apresentar o meu projeto GERME, que é uma pesquisa teórico-prática em curso agora, que tem elaborado experiências artísticas e laboratoriais com processos de decomposição de matéria orgânica para desenvolver uma instalação multimídia interativa. A minha ideia é relacionar elementos orgânicos e eletrônicos para poetizar sobre possíveis comunicações interespécies e criar ambientes mais saudáveis e justos. Contextualizando um pouco, a gente se encontra agora no meio de uma sexta extinção em massa, em que mais de 515 espécies de animais terrestres estão em processo de desaparecer nos próximos 20 anos. E os maiores culpados somos nós, seres humanos, e as ações antrópicas, como altas taxas de consumo, crescimento populacional exagerado, enfim. E isso é de enorme importância para nós brasileiros, né, já que a gente habita o território de maior biodiversidade do planeta. Pensando que também a biodiversidade é elemento vital para que ecossistemas se mantenham estáveis e com saúde, né? E que mesmo com muita diversidade, todos esses elementos são interconectados e interdependentes, eu imagino que seja necessário a gente investigar a evolução dessas tecnologias que a gente tem desenvolvido agora para potencializar essas comunicações e para que elas sejam usadas também por outros animais que não humanos, né? Pra gente criar relações mais empáticas, tanto entre todos esses seres vivos, como com os ambientes em que a gente habita, para criar estados de maior bem-viver, com maior saúde e equidade para todo mundo. Algumas referências teóricas principais, a primeira delas é a Donna Haraway, que é uma filósofa que pensa muito poeticamente a necessidade de que tudo composte, né? Quando o seu ciclo de vida termina, que tudo volte a ser matéria úmica, né, humus, que é essa camada fértil que fica acima dos solos e que contém todos os nutrientes para que novas vidas surjam dali, né? E para esse solo vivo existir, a gente tem a Ana Primavesi, que é a maior escritora de agroecologia que a gente tem, uma das maiores, né? E ela desenvolveu o conceito de solo enquanto organismo vivo, pensando nele como uma estrutura que precisa de outros seres vivos para existir, assim como corpos humanos ou não humanos, mamíferos, né? Todos nós temos outros seres habitando o nosso corpo, e que quanto maior a biodiversidade desses espaços, maior a saúde de todos nós, né? E quanto maior a saúde do nosso solo, maior a saúde dos organismos que estão habitando aquele espaço também. Então, tudo se complementa. E combinando tudo isso num pensar artístico, eu trago o Guto Nóbrega com a ideia de organismo estético, em que ele pensa essa transição da cultura orientada a objetos no espaço artístico para uma cultura mais orientada a sistemas, entendendo a obra como o processo em si, né? E a obra como interminável, como um eterno estado de criação, de construção a partir das relações que se dão naquele espaço. Então eu me pergunto se a instalação pode sugerir essas comunicações improváveis, né, para estimular relações mais empáticas entre seres humanos, outras espécies de vida e os ambientes que nos abrigam também. Então eu quero unir design em arte, tecnologia e agroecologia para suscitar um pensamento crítico acerca da urgência das questões ambientais. O nome da pesquisa eu escolhi pelo entendimento popular da palavra, primeiramente, que pensa ele como relacionado com micro-organismos mesmo e como uma coisa suja e patógena, mas que na verdade, pelo conceito biológico da coisa, significa o estágio inicial do desenvolvimento de um organismo, podendo ser entendido por extensão como causa, origem, condição elementar, semente, broto, o início de tudo. Algumas referências práticas agora. A primeira delas é Hortus,
que é essa instalação super complexa que envolve design sustentável, computação, agricultura consciente, energia renovável. Esses saquinhos contêm algas, é uma agricultura de algas ali, e ela é interativa porque seres humanos precisam soprar nesses espaços para que as algas continuem produtivas, produzindo biomassa, oxigênio e alimento. E o público consegue acompanhar essa exposição à distância, se ligando ao sistema por QR Codes, e através de aplicativo e de site consegue entender a necessidade de mais visitas ou menos visitas e como o sistema está funcionando no momento. Então as algas chamam o público, né? Outra referência importante é o coletivo Ninho, que ocupou uma casa lá no Distrito Federal com um monte de experiências artísticas e que relacionam também tecnologia e agroecologia. Uma delas é esse trabalho que explora o conceito de floresta como organismo inteligente, e ligado ao sistema computacional ele consegue se comunicar por esse sistema luminoso. Outro trabalho bem legal é esse que pensa nesse caráter cíclico do material orgânico, né, dos resíduos de cozinha, e traz esses resíduos de volta para a geladeira da casa, né, prevendo o futuro dessa matéria nutritiva, que se for tratada direito vai voltar a ser alimento em algum momento. A terceira referência é o Luiz Zerbini, com essa instalação Campo Expandido, que está no momento lá no eFuturo. E ela me inspira por um caráter mais técnico, assim, porque ele tem essa capacidade de cultivar um monte de espécies vegetais diferentes dentro do espaço expositivo fechado, com maestria, assim, fica tudo muito lindo e por muito tempo também. Ela está lá desde o começo do ano passado e vai ficar até o final desse ano. E tá todo mundo muito saudável lá dentro e eu pretendo aprender com ele sobre isso. Agora, o projeto de exposição em si, da minha instalação, né? Eu tenho pensado ele como esse espaço cheio de ilhas, que são organismos, e que contém diversos organismos dentro deles também, né? Tanto as plantas como as minhocas, gongolos, micro-organismos, e os seres humanos que vão subir ali também para interagir com aquele sistema. E esses organismos coloridos aqui são composteiras funcionais e inteligentes. E os seres humanos vão subir nesse espaço para alimentar essas composteiras, que vão alimentar essas ilhas com o composto que vai sair delas, né? Essa é uma visão de cima de uma dessas ilhas, que vão ter formatos variados a partir dos dados que eu vou coletar desse sistema. E também vai ter esse formato de grande vaso, né, bem forte para sustentar todo esse peso que vai ter em cima. Esses organismos de composteira, eles foram pensados inicialmente para ser usados dentro desses espaços internos, mas eles também vão poder ser adaptados para ambientes externos. Então, o meu trabalho, na verdade, é esse grande ciclo ininterrupto e que flui sempre, constantemente. Ele é constituído pelas plantas que produzem o alimento, que vai ser consumido pelos seres humanos, que vai deixar resíduos desses alimentos guardados e vai consultar através do site ou do aplicativo a necessidade da composteira que eles adotaram de ser alimentada ou não. Então ele leva esses nutrientes lá, essa matéria lá, e essa composteira está sendo habitada pelos micro-organismos e macro-organismos decompositores, que vão transformar esse material em nutrientes de novo, para que novas plantas surjam e produzam mais alimentos e assim o ciclo continue. O organismo em si, ele vai ter os QR Codes e vai ter sensores que vão coletar dados para produzir como uma espécie de filhos para eles, né? Então, com esses dados eu vou fazer novos formatos e novas cores para produzir outras composteiras. E esses dados também vão ser usados como para criar uma espécie de linguagem para esse organismo,
que vai se comunicar através de grunhidos e luzes para que a gente entenda a situação em que ele se encontra, se ele está feliz e alimentado ou se ele está triste, com fome. E uma coisa que eu tenho pensado bastante agora é sobre os materiais em si dessa composteira, que idealmente vão ser construídas a partir de materiais biodegradáveis, para que quando o ciclo de vida delas termine, elas consigam ser depositadas na terra novamente. Esses materiais são, no momento eu tenho pensado na argila e na impressão 3D com micélio, que são duas técnicas que estão sendo pesquisadas agora lá no Nano pelo Guto Nóbrega e a Clara Scioli. Mas eu também penso que pode ser legal a aplicação de impressão 3D com materiais mais duráveis, para criar uma espécie de totem ou de entidade, né, que dura mais que os réis mortais, assim, e que vai ser considerada um objeto mais histórico. Pensando então essa materialidade, a necessidade do material e quando ele deveria ser aplicado ou não, né? Para fazer isso tudo acontecer, eu tenho feito algumas experiências práticas com compostagem, algumas vivências sobre compostagem com a rede de agroecologia da UFRJ em ambiente externo e algumas técnicas de compostagem em ambiente interno também, para entender as dificuldades e as necessidades desse processo, né? Eu também tenho coletado micro-organismos eficientes que vão fazer com que o processo aconteça de forma mais agradável e mais rápida, mais dinâmica e mais cheirosa, principalmente. E eu aprendi essa técnica numa oficina lá no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que aconteceu em Sergipe no final do ano passado, antes da pandemia. Também tenho produzido solo vivo em casa, tanto em locais com acesso à luz solar, como também com luz artificial de cultivo. E as punks, plantas alimentícias não convencionais, têm sido as espécies que mais se adaptam, além de alguns organismos vivendo na terra também, além das plantas. A partir disso tudo, eu entendi as necessidades do sistema e criei esse primeiro projeto com essas necessidades, né, os furos para a aeração do sistema. 2 andares para que as minhocas e gongolos consigam fugir do momento de decomposição microbiana, que é uma fase em que a temperatura aumenta muito e elas morreriam queimadas. E também o 3º andar, que vai coletar o chorume, que é o líquido que cai nesse sistema, com uma ilha para que ninguém se afogue lá embaixo, né? Esse projeto eu também fiz com essa parte aqui em que uma chapa acrílica entraria e eu consigo ver o processo acontecendo e assim captar imagens para produzir o material gráfico do projeto. Então eu decidi os parâmetros que eu quero a partir dos primeiros sensores que eu vou usar, que são umidade, temperatura, relação de carbono e nitrogênio, pH, nível de água que cai no chorume, né? E o tempo para que o ciclo se conclua. Aí eu escolhi os sensores que eu vou usar inicialmente e criei um primeiro sisteminha eletrônico com o Arduino, funcionando já com programação e tudo mais, e que está levando esses dados para o Touch Designer, que é o programinha que eu vou processar isso tudo e vou fazer todos essas expressões multimídia acontecerem. Eu fiz também um primeiro testezinho, essa micro composteirinha feita em casa, para ver os sensores funcionando em relação ao processo de decomposição. E, em paralelo, eu também tenho produzido micro-organismos nas placas de Petri, de forma caseira mesmo, para ver como esses seres se expressam visualmente e, assim, usar isso de forma mais poética para criar as formas das composteiras, né? Numa espécie de autoexpressão dos micro-organismos. É isso que eu pretendo, visualmente falando. Os próximos passos incluem estar constantemente inserindo mais sensores, já que é um organismo em constante evolução. Testar os materiais em si, né, os materiais biodegradáveis principalmente. E desenvolver um sistema de identidade visual e interface para o acompanhamento. E também projeto técnico da instalação. Essas são algumas das minhas referências. E muito obrigada!